Olá, eu sou Éder Triton e você está no canal Hiper Curiosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e siga também o nosso perfil no Instagram. Agora vamos para mais uma hiper curiosidade, higiene pessoal no século XVIII. Ficou curioso, né? Você quer saber mesmo como que é escovar os dentes naquele século, como é parar o fluxo menstrual, como se limpar sem papel higiênico, como tomar banho, como raspar os pelos do corpo, como fazer as necessidades fisiológicas e como eliminar o mau cheiro. Confira a seguir alguns problemas de higiene enfrentados por quem nasceu no século XVIII e algumas soluções criadas naquela época. Neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre higiene dental. Você já imaginou limpar os dentes com as unhas e com o dedo? Nojento, né? Às vezes a limpeza também era feita com um pedaço de pano umedecido em água, apesar de já terem criado um tipo de pasta abrasiva alguns séculos antes. O seu uso não era difundido até os meados do século XIX. Esse produto era à base de bicarbonato de sódio e peróxido de hidrogênio, além do flúor, é claro. Esse produto era o antecessor do creme dental. Infelizmente, só os ricos tinham acesso a esse tipo de higiene. Mesmo assim, poucos cultivavam esse hábito. Já as pessoas de baixa renda tinham que escolher entre comprar comida ou cuidar dos dentes. Neste segundo vídeo nós vamos falar sobre menstruação. Menstruou e agora? Nos anos de 1700 as mulheres passavam apertadas, pois quando a menstruação chegava era um Deus nos acuda, pois a higiene era feita só na hora do banho ou estancada com pequenos pedaços de pano que eram lavados, secados e usados novamente. A salvação veio com ele, Benjamin Franklin, quem diria, né? Que para salvar os soldados com ferimentos a tiro, inventou um curativo muito mais espesso. Nisso, algumas enfermeiras tiveram a brilhante ideia de usar esses curativos como barreira contra o fluxo menstrual. Só no século XIX, por volta do ano de 1888, é que foi lançado um produto em escala industrial para esse fim, nascendo assim o primeiro absorvente íntimo. Neste terceiro vídeo nós vamos falar de papel higiênico. No século XVIII as pessoas tinham poucas opções de higiene, pois o papel higiênico só foi inventado no século XIX. Então como era feita a higiene nessa parte do corpo? As pessoas mais ricas podiam se dar ao luxo de se limparem com pedaços de tecidos limpos que eram descartados logo a seguir. Já os mais pobres usavam panos velhos, folhas, sabugo de milho ou até mesmo as mãos. O índice de doença entre os mais humildes era enorme, pois o contato com as fezes eram constantes. Nesse quarto vídeo nós vamos falar sobre o banho. O século XVIII era uma época em que as pessoas jamais pensariam em tomar banho todo dia, pois eles acreditavam que a limpeza diária, além de não ser saudável, abriria porta para vários outros tipos de doença. Ainda mais se tomassem banho em água quente. Já pensou nisso? Os nobres daquela época tinham um estranho hábito de se banhar sem tirar as roupas de baixo. Esse costume se manteve até o final do século XIX em muitos países. Resumindo, a roupa secava no próprio corpo. Uma higiene nada convencional para os dias de hoje, não acha? Também tinha o fato de que os nobres tinham o costume de dividir a água do banho entre todos da família, sendo o mais velho a se banhar primeiro, em seguida vinham outros homens da casa por ordem de idade, depois as mulheres e depois as crianças, aí logo em seguida os bebês. Neste quinto vídeo nós vamos falar sobre depilação. As mulheres no século XVIII nem se preocupavam em tirar os pelos do corpo, porque na maioria do dia elas passavam vestidas com roupas pesadíssimas e muito incômodas para o dia a dia. As relações sexuais, a maioria das vezes, eram praticadas com camisolões e no escuro, tornando assim desnecessário a remoção de pelos, pois ninguém via nada. Só na década de 1920 no Ocidente é que se tornou comum a depilação. Nos dias de hoje, muitas mulheres defendem a não remoção dos pelos corporais, dizendo ser um tipo de liberdade dos padrões impostos pela sociedade. No entanto, o século XX veio com muitas mudanças e técnicas pré-definidas na área de depilação, mudando por completo todos os conceitos impostos naquela época.
Neste sexto vídeo nós vamos falar das necessidades fisiológicas. Vaso sanitário não existia. Quando a coisa apertava, o amigo mais próximo das pessoas daquela época era o pinico, pois ainda não haviam inventado o famoso trono. Após o uso do pinico, o mesmo era esvaziado pela janela, deixando aquele cheiro insuportável de fezes e urina pela casa toda. Com o passar do tempo, o banheiro ao ar livre foi tomando o espaço do pinico, sendo inventada a famosa casinha. Um enorme buraco para esconder todos os resíduos produzidos pela família. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, são encontrados esse tipo de banheiro em comunidades de baixa renda. Só na década de 1880, em Paris, foi criada uma rede de tubos subterrâneos para levar os resíduos líquidos e sólidos para longe das pessoas, começando assim a substituição das fossas pelos vasos sanitários. Nesse sétimo vídeo nós vamos falar do cheiro forte. Desodorante, nem pensar. Como os nobres disfarçavam o mau cheiro. Para se ter ideia, as grandes saias rodadas daqueles enormes vestidos nada mais era que uma forma de disfarçar o mau cheiro que exalavam das partes íntimas das mulheres. Os nobres tinham servos que ficavam com aqueles imensos abanadores para que pudessem disfarçar o fedor das roupas e do forte hálito exalado pela boca, além também de espantar os insetos. A maioria dos casamentos ocorriam no mês de julho, pela simples razão, pois o primeiro banho era tomado em maio. Assim, o cheiro das pessoas ainda era tolerável. Quando os odores começavam a aparecer, as noivas carregavam um buquê junto ao corpo para disfarçar o mau cheiro. Por isso, temos o mês de maio como o mês das noivas e o motivo pelo qual todas as noivas carregam um buquê. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Forte abraço, eu sou Éder Triton do canal Hiper Curiosidades.